Oi, e aí, conta pra mim, como é que você tá? Você tá bem? Espero que sim. Se você caiu aqui de paraquedas e é o seu primeiro vídeo, muito prazer. Meu nome é Giovana. No primeiro episódio desse podcast eu falo um pouquinho sobre quem eu sou e por que esse podcast existe, enfim, então eu aconselho que você o escute. Mas é isso. Seja muito bem-vindo e vamos tomar um cafezinho hoje comigo? Deixa eu falar. Hoje o tempo tá friozinho, tá bem propício pra um café, só um minuto. Mas enfim, então puxa a sua cadeira, pega o seu cafezinho e vamos trocar uma ideia. O que acontece? Eu tive uma reflexão recentemente sobre... Por conta de uma situação que aconteceu comigo e com o Heitor. E eu queria muito falar sobre isso, porque é algo que tem muito a ver com qual é a sua responsabilidade diante das coisas que acontecem com você. E o que aconteceu? Na verdade, assim, contextualizando, te contar a história, né, que rolou. O que aconteceu? Eu e o Heitor, a gente passou por um processo de mudança recentemente. E foi uma mudança que não estava planejado. Então, querendo ou não, a gente gastou uma grana boa, assim, que não estava previsto para gastar, né? Que a gente teve que gastar com a mudança, teve que gastar com calção, e, enfim, gastou com muita coisa e tudo mais. E na primeira semana de casa nova, o Heitor me quebra o fogão. Sim. E assim, fogão caro. Querendo ou não, como foi ele que quebrou, então a gente ia ter que arcar com a compra do novo fogão. E ele tava, assim, bem chateado com essa situação toda. Eu também, mas a minha forma de levar a vida é um pouco diferente. Então, eu sou mais pros cocos, assim, num geral, com tudo, né? Então eu não tava sofrendo tanto, mas, pô, era uma grana boa, assim, né? Que a gente ia ter que desembolsar, enfim. E aí, o que acontece? A gente foi olhar o fogão, fomos na loja. Já era bem final de dia, assim, foi bem depois que eu e o Heitor finalizou o trabalho, então já era à noite quase. Então, né, as pessoas que estavam ali trabalhando provavelmente ficaram o dia todo, estavam cansadas e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A gente chegou na loja e eu, como sempre, sorridente, cara boa e bom dia mundo, bom dia vida, bom dia humanidade, eu sou assim. E eu tava ali com a minha cara boa, o Heitor já tava um pouco mais com a cara fechada, que ele tava bem chateado com a situação em geral. E aí, beleza, a gente se separou pela loja, porque ele ficou próximo a um vendedor, esperando esse vendedor finalizar o atendimento dele, pra poder atender o Heitor, enquanto eu fui em busca de outro vendedor, né, pra ver se tinha algum outro vendedor já disponível. Então a gente tava separados na loja. E nisso eu encontrei aquelas campainhas que se chama o vendedor, sabe? E aí, chamei um vendedor, o vendedor veio vindo na minha direção. Até o momento, o Heitor não tava comigo. Aí o vendedor veio vindo na minha direção. E, assim, sorrisão. Ele devia ter, sei lá, seus 60 anos, mais ou menos. Ele tava com um sorrisão no rosto. Nossa, assim, aquela cara boa, contente, brincando comigo. E eu também, como normal, né, de costume meu, também já recebi ele sorrindo, né, com a cara boa e tudo mais. E aí nisso eu chamei o Heitor veio vindo. E o Heitor, ele já não tava muito com a cara boa, assim, né? Levando em consideração que ele tava super preocupado com essa situação, do valor que a gente tava gastando e tudo mais. Então ele não tava muito contente, né? Então, obviamente, a cara dele não tava das melhores. E tudo bem também, não é sobre isso. Inclusive, tô até expondo o querido aqui, me perdoe. Ele tá ali no quarto e nem sonha que eu tô falando dele. Mas enfim. E aí, o que aconteceu? Na hora que o rapaz chegou, o senhor chegou até a gente, perto da gente, o Heitor já com a cara fechada, e ele ainda tentou dar uma brincadinha e tudo mais, mas o Heitor não deu abertura, e aí ele também se fechou, né? Se fechou, já ficou bem, poucas ideias, curto e grosso, assim. Curto e grosso que eu digo assim, nenhum dos dois foi grosseiro um com o outro, né? Só que o cara tava contente, o Heitor nem tanto, e aí, enfim. Aí beleza. Nisso, no final de tudo, aí tá, beleza, compramos um negócio e tudo. No final, ele foi bem ríspido, não ríspido, mas assim, bem tipo, checa seu e-mail e vê se chegou, checa seu e-mail, então assim. Aí beleza, no que a gente saiu, o Heitor virou pra mim e soltou assim, a seguinte aspas, né? Eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma coisa tipo assim, nossa, a vontade que esse cara tava, né, de trabalhar, esse mau humor que ele tá e tal.
E eu, como uma bela e boa boca dura que sou, foi muito automático. Na hora que ele falou isso, eu falei, mas claro, até eu que sou mais boba, né? Não ia fechar a cara pra você. O cara chegou mó de boa, trocando ideia, rindo e tal, e eu sei que essa cara de toba, eu falei assim pra ele, né? Então, claro que ele fechou a cara, que ele se fechou pra você, é óbvio. Só que assim, onde que eu quero chegar com isso? Pro Heitor foi uma coisa tão natural, porque não era, tipo assim, ele não foi grosseiro, ele não foi sem educação nem nada. Ele só não tava contente com a situação da mesma forma que o homem tava, né? Então, o Heitor sentiu isso como se fosse uma falta de questão do cara para com ele. E na verdade não, o cara ele só começou a agir daquela forma porque ele estava entregando pro cara aquele mau humor também, né? O mesmo mau humor que ele entregou foi o mau humor que o Heitor entregou para ele. Por que eu tô falando isso tudo? Porque às vezes você tá aí se queixando da vida, oh meu Deus, por que isso acontece só comigo? Nossa, ó vida, ó dia, ó azar, entendeu? E talvez a responsabilidade seja um pouco sua também, entendeu? Com licença. Com todo respeito, é claro, não tô aqui pra criticar, nem apontar o dedo. Não estamos falando de um lugar de julgamento. Quem sou eu, né? Mas, às vezes, seria interessante você olhar para dentro e se questionar e perceber qual é a sua parcela de culpa nessa situação. Se isso está acontecendo com você, se as pessoas te tratam dessa forma, se o mundo está contra você, por que será? Seja honesto, sincero, olhe para dentro e fala, será que eu estou entregando o meu melhor para receber o melhor das pessoas? Claro, às vezes você é como vendedor. Às vezes você é o cara massa, né, a mina massa e tal, e só tá recebendo do outro um mau humor porque o outro só tá de mau humor mesmo e pronto, acabou. Mas às vezes não. Às vezes a forma com que o outro te trata, a forma com que você recebe as coisas do mundo e tudo mais, é mais um reflexo do que você está entregando do que de fato, ó, como eu sou azarado, como tudo dá errado pra mim, entende? Enfim, meu ponto de vista. E é isso, eu penso muito sobre isso também, porque eu, por exemplo, eu sou a pessoa completamente oposto do Heitor, por exemplo, nesse sentido. Eu sempre tô feliz, eu sempre tô de bom humor, eu sempre tô contente, é muito meu, eu realmente acredito muito que tudo que Deus me dá é muito reflexo de como eu trato as coisas de fora, como eu sou grata por tudo que eu tenho. Enfim, meu ponto de vista, tá? Você pode não concordar e tá tudo bem. Mas é o meu ponto de vista a respeito disso. Levando em consideração as coisas que eu recebo, eu realmente acredito nisso. Eu, de fato, acredito. Mas, enfim, é isso. O que eu tinha pra dizer e a lição que eu tirei disso é que tenta olhar pra dentro e tenta perceber qual é a sua parcela de culpa nas coisas que acontecem na sua vida e tenta buscar ser uma pessoa melhor também, sabe? Evoluir como pessoa, evoluir tudo, a vida e tal. E é isso. Viagens da minha cabeça, noia completamente da minha cabeça. Eu espero muito que tenha feito sentido. Eu espero que você tenha conseguido entender e captar a mensagem do que eu quis dizer, entendeu? Porque às vezes eu viajo do maionese. Mas eu espero que você tenha um restinho de semana excelente, entendeu? Estaremos aqui novamente na semana que vem. E eu queria te pedir também 3 favores. Em primeiro lugar, eu gostaria que, se fosse possível, você compartilhasse esse vídeo para alguém, se você acha que tem alguma pessoa em específico que precisaria ouvir, enfim, ou se você acha que pode fazer sentido para alguém, que você compartilhe com essa pessoa, ou nas suas redes sociais, ou com família, amigos, enfim. Em segundo lugar, eu gostaria de te pedir, se for possível também, que você me desse 5 estrelinhas, que eu ficaria muito feliz. E eu também gostaria de pedir que, na verdade, eu queria que isso aqui fosse uma troca. Então, se você puder comentar, me falar o que você achou, se fez sentido, se não também, o que você achou, né, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso, eu ficaria muito feliz. E se você não quiser comentar nada, só põe um emojizinho pra eu saber que você ouviu, que você gostou, enfim. E é isso. Um beijo e um queijo, fica com Deus e até na semana que vem, tá bom? Beijo.